fila para UTIs diminui, mas o estado continua a registrar aumento no número de casos da Covid-19. Parnamirim autoriza a reabertura de restaurantes e igrejas. INEP altera datas do Enem em desacordo com consulta feitas aos estudantes. Professores seletistas de São Gonçalo do Amarante protestam contra a demissão. E Jovino Barreto registra baixa nas doações por conta da pandemia. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Mesmo depois da redução da fila de pacientes esperando por vagas de UTIs, o governo do estado segue registrando aumento no número de casos confirmados da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 535 casos do novo coronavírus em todo o estado, o que leva o total para 37.046 casos confirmados. Outra preocupação é com o número de mortes, que chegou a um total de 1.344, com 6 óbitos de ontem para hoje e 188 mortes em investigação. Mesmo com a retomada de parte do comércio, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda manter o isolamento social. Nós temos uma fila aqui de 7 pacientes. Essa fila caiu um pouco. Mas, objetivamente, está muito claro que a fila acabou. Porque mesmo ainda tendo esses pacientes, nós temos aqui alguma coisa em torno de 21 leitos disponíveis. E uma taxa de ocupação geral está de 92%. A nossa meta é abrir leitos e, mantido essa tendência, conseguir chegar aos 80% de ocupação nos próximos dias. Nós temos no momento 372 pessoas internadas em setor crítico. Nós temos, no momento, confirmados 1.344 óbitos. Lembrar, abrimos leitos, diminuímos a fila, mas a doença é grave. O que garante efetivamente a estabilização desse quadro, a não piora, a não pressão de leitos de UTI, é o isolamento social, as medidas de proteção. Queremos repetir, porque do jeito que a gente fica aqui alegre, esperançoso, nós ficamos preocupados. Quando nós tomamos conhecimento que o Alecrim voltou à situação pré-pandemia. O Alecrim é um aglutinador de pessoas de todos os bairros, de todo o estado e outras regiões. Nos preocupa muito as cidades que estão dando passos mais largos, menos prudentes do que nós imaginamos seja necessário. Parnamirim autoriza a reabertura de restaurantes e igrejas e Prefeitura garante que vai fiscalizar. Júlio Rocha tem mais informações. Bares, restaurantes e templos religiosos estão autorizados a funcionar no município de Parnamirim a partir de hoje. Isso porque a Prefeitura do município publicou no Diário Oficial as regras para o funcionamento dos estabelecimentos. A cidade de Parnamirim é mais uma que não segue o decreto do governo do estado, que adiou a reabertura gradual da economia, e assim como em Natal e Mossoró, segue um cronograma próprio estabelecido pelo município. As regras para o funcionamento dos estabelecimentos religiosos são as seguintes: utilização de no máximo 30% da capacidade do local, distanciamento mínimo de 1,5 m, o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel aos frequentadores, e a proibição da entrada de pessoas do grupo de risco ou com sintomas da Covid-19. As regras para o funcionamento dos bares e restaurantes em Parnamirim são: podem abrir estabelecimentos com até 300 metros quadrados. O funcionamento por até 6 horas por dia. Ocupação máxima de 50%. Distância de 2 metros entre as mesas. Até 4 pessoas por mesa, desde que da mesma família. Utilização de máscaras e produtos de higienização e a proibição de consumo de bebida alcoólica. Para garantir o cumprimento das regras previstas nos decretos da Prefeitura, a fiscalização está garantida e será a responsabilidade da Guarda Municipal,
conforme explica o chefe da tropa, o capitão Torres. No primeiro momento estaremos orientando aos comerciantes desses estabelecimentos, bares, restaurantes e lanchonetes, também das igrejas, dos templos religiosos, quanto ao distanciamento. A maior importância disso é evitar aglomeração e, havendo distanciamento e havendo a higienização, nós estaremos indo bem. Esse momento, como eu já disse, é de orientação, em seguida de uma fiscalização mais intensiva por parte dos órgãos, como a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, e nós estamos atentos tanto às aglomerações de locais que estão facultados a abrir, como lotéricas. Nós estamos atentos, sempre orientando as pessoas quanto ao distanciamento e, nesse momento, principalmente, fiscalizando todos esses comércios que foi citado no decreto. A grande orientação que nós temos a responsabilidade de passar aos comerciantes dos bares e lanchonetes e restaurantes é quanto ao distanciamento interno dos locais e o horário de funcionamento, que eles podem funcionar apenas 6 horas durante o dia. Ou seja, por exemplo, se o comércio abrir, se o restaurante abrir às 11, ele está autorizado a funcionar até às 17 horas. E assim por diante. São apenas 6 horas por dia, respeitando distanciamento, higienização, e assim nós estaremos fazendo a nossa parte, prevendo, evitando a proliferação da doença. INEP confirma Enem para janeiro e desagrada estudantes e setores da educação. Apesar do resultado da enquete lançada pelo Ministério da Educação para ouvir os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio ter apontado que a maioria preferia que as provas fossem realizadas no mês de maio de 2021 em virtude da pandemia do novo coronavírus, o INEP desprezou a maioria dos estudantes e confirmou as datas das provas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 na versão tradicional e os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. A escolha do Ministério da Educação contrariou também os estudantes potiguares, que estão há mais de 100 dias sem aulas, conforme explica o presidente da UBS no RN, Pedro Gorki. A atual gestão do MEC demonstra mais uma vez o seu descompromisso com a educação e com a entrada do povo na universidade. O Ministério da Educação, que ainda está sem ministro, passou por cima da decisão da maioria dos estudantes sobre em quais datas deveriam ser realizadas as provas do Exame Nacional de Ensino Médio. Nós não aceitamos tal desrespeito à opinião dos estudantes. Acreditamos que a educação tem que ser construída por todos e para todos. Por isso, chegou a hora do MEC ouvir os estudantes. A diretora do Instituto do Desenvolvimento da Educação do Rio Grande do Norte, professora Cláudia Santa Rosa, também falou não entender a pressa do governo federal em definir as datas do Enem para o mês de janeiro, visto que a maioria dos alunos estão com as aulas suspensas em todo o Brasil. Eu realmente não compreendo a pressa do governo federal para realizar as provas do Enem. Ora, o calendário da educação básica foi alterado, o do ensino superior também foi alterado. Nós vivemos uma pandemia e não há certezas sobre a data exata que as escolas retornarão às atividades presenciais. Sabemos também que muitos jovens não estão tendo acesso a aulas durante esse período, porque não dispõem das condições ou a escola e os professores optaram por não realizar o ensino remoto. Esses jovens, ao retornarem, terão que ver conteúdos essenciais para que eles cheguem ao momento das provas em condições de se sentirem minimamente capazes. Os que tiveram acesso ao ensino remoto também necessitarão de um bom período de revisão. Então, eu não vejo condições para realizar as provas antes dos meses de abril ou maio. E fico realmente questionando por que
fazer uma enquete se não havia disposição para cumprir o resultado dessa enquete. Se os jovens decidiram pelo mês de maio, por que realizar entre janeiro e fevereiro? O secretário estadual de Educação, Getúlio Marques, falou sobre as estratégias do governo do estado para auxiliar na preparação dos estudantes do ensino médio da rede pública, para que possam encarar o desafio do Enem em janeiro de 2021. O MEC fez uma consulta aos alunos e, por sua maioria, preferiu que fosse em maio. Conversamos, inclusive, a semana que passou com os alunos aqui do Rio Grande do Norte e estávamos nos preparando para fazer toda uma programação para um Enem em maio, considerando que era o que a maioria dos estudantes queria. Feliz ou infelizmente, foi definida a data de 17 e 24 de janeiro. Como não conseguimos essa data mais adiante, temos que nos preparar para isso agora. Então, dado que já foi definida essa data, nós, da Secretaria de Educação, estamos elaborando uma programação, usando as ferramentas digitais que temos na plataforma Sigeduc, as aulas no YouTube, bancos de questões de parceiros, grades de aulas nas TVs, e vamos, logicamente, com isso, apoiar a elaboração de material impresso para quem não tem acesso a esta ferramenta. É importante dizer que nossos professores eles se dedicam muito a esta questão do vestibular. E temos aqui, inclusive, que aproveitar para dar o parabéns a todos eles que o ano passado conseguiram um bom desempenho e um bom número de alunos estiveram dentro das listas de aprovação das nossas universidades. Então, vamos fomentar este ano que isso seja ampliado num processo totalmente descentralizado, onde cada professor, com sua expertise, seu trabalho, para que estes alunos do terceiro ano continuem o seu projeto de vida, muitos deles pensando em ir para as universidades. Então, a Secretaria tem esse compromisso e vamos trabalhar para que o Enem, mesmo nessa data que não era a que nós queríamos, tenha e seja um sucesso para os alunos do Rio Grande do Norte. O Diretório Central dos Estudantes da UFRN, o Sinteste-RN e mais de 30 centros e diretórios acadêmicos elaboraram um manifesto contra a possibilidade de retorno das aulas remotas na universidade. Jorge Silva tem mais detalhes. O documento pode ser acessado no Instagram do DCE da UFRN. O manifesto tem como lema "Ninguém fica para trás" e defende o direito à vida, ao isolamento social e à garantia de acesso universal ao ensino. O documento afirma que a reitoria da UFRN implantou o semestre suplementar 2020.5 sem a aprovação e efetivo debate com os estudantes e que o modelo se mostrou ineficiente em diversos aspectos, principalmente em garantir o acesso às aulas por todos os discentes de maneira remota. Ontem nós lançamos com a assinatura do DCE, do Sinteste e de 35 centros e diretórios acadêmicos, mostrando que é uma posição do movimento estudantil, o manifesto Ninguém Fica para Trás, onde a gente faz uma reflexão acerca do período de extrema excepcionalidade que nós estamos vivendo e da necessidade de se defender a vida e de se defender a garantia do acesso universal ao ensino. O espaço físico da universidade é naturalmente aglomerado, então não podemos ter um retorno às atividades presenciais tão cedo. Então, caso se entenda a necessidade de se desenvolver um modelo de ensino não presencial, ninguém pode ficar para trás. Precisamos ampliar a assistência estudantil de maneira que todos os estudantes possam, de fato, optar por participar ou não de um novo semestre. Uma consulta pública também está sendo realizada para saber a opinião dos estudantes sobre o possível retorno das aulas. O link está disponível no Instagram DCE-UFRN. Nós lançamos ontem uma consulta pública para que os estudantes possam decidir os seus futuros, E aí a gente está tendo um resultado parcial com 1.500 respostas de que 80% dos estudantes rejeitam a retomada do semestre 2020.1 por entenderem que nas condições que estão colocadas não é possível. Assim como também muitos estudantes podem aderir à ideia de um novo semestre suplementar, desde que se garanta as condições para os estudantes poderem optar, participar ou não, se ampliando a assistência estudantil. Para muitos estudantes, o ensino remoto foi implementado de forma abrupta e não houve um diálogo efetivo
com os discentes, o que acabou resultando em falhas no modelo de semestre suplementar 2020.5. 2020.5, como percebemos com a próprios estudantes, a qualidade foi muito ruim e nem todos tiveram acesso a essas aulas. E aí, decorrente disso, nós, o movimento estudantil, os estudantes, as entidades e os centros acadêmicos, 37 centros acadêmicos, construímos um manifesto em que traz todas essas demandas que, de fato, já deviam ter sido feitas, né? Já deviam ter sido trabalhadas, deviam ter sido dialogadas conosco, mas, infelizmente, não aconteceu. Na manhã de hoje, mais um ato organizado pelos professores seletistas de São Gonçalo do Amarante. Eles foram demitidos pelo prefeito na sexta-feira passada e, mais uma vez, eles não obtiveram respostas. Mais um ato de protesto foi programado para a manhã de hoje pelos professores seletistas de São Gonçalo do Amarante. Dessa vez, a categoria protestou em frente à Secretaria da Educação. Professores na rua! Paulinho, a culpa é sua! Professores na rua! Recontratação! Estamos aqui mais uma vez na Secretaria Municipal de Educação, reivindicando mais uma vez uma conversação com o prefeito Paulo Emílio. E você disse também que o dinheiro que vem não dá para pagar os concursados e que o nosso você ia investir na saúde. E nós, Paulinho, hein? E nós, você deixou bem claro, você diz uma coisa, depois diz outra. O seletivo, ele tem direito sim de estar, porque o nosso contrato está vigente. Você disse que não tiraria dinheiro de verba para tapar um outro buraco, nem verba da saúde para suprir a necessidade da educação e vice-versa. Os professores seletistas que foram demitidos pelo prefeito Paulo Emílio na sexta-feira, dia 3, seguem sem negociação, porque o prefeito ainda não conversou com a categoria. Hoje, na Secretaria da Educação, eles foram informados de que o prefeito está em viagem e que só irá se reunir com os professores na próxima quarta-feira, dia 15. Seletistas, junto com a turma dos professores efetivos, estão na luta mais uma vez sobre a recontratação dos 186 professores que foram demitidos pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e também sobre os professores do quadro efetivo que estão com sua dupla jornada atrasada. Então, os professores conseguiram entrar na Secretaria de Educação para se reunir com alguém e ter alguma posição. Infelizmente, as notícias não são positivas. O prefeito tem a visão bolsonarista de vender a educação para os capitalistas que desenvolvem plataformas digitais. Mais uma vez entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e fomos informados de que o prefeito continua com o mesmo posicionamento, de que os contratos venceram os prazos legais e não podem ser estendidos, e que quando o município retornar às aulas presenciais, será feito um novo processo seletivo. Em meio à pandemia, instituições como a Casa Juvino Barreto, que cuida de idosos em Natal, atua incessantemente para manter com saúde nossos queridos vovôs e vovós. Mas para que esse trabalho continue, eles precisam da nossa ajuda. De máscara e ainda lúcida, Dona Antônia Madalena é uma das idosas do Instituto Juvino Barreto. Ciente das recomendações de higiene para combater a Covid-19, ela mandou um recado pra gente. A minha palavrinha é quando eu vou me deitar na minha cama, eu rezo a todos os médicos, todas as enfermeiras, todos os técnicos, todos que estão de frente refém esta doença. Porque quantos médicos não já faleceram, eu fico com aquele peso no meu coração, porque eles morrem dando vida para salvar, mas eu peço muita paz para a família. A instituição Juvino Barreto, que tem a missão de cuidar de idosos e atua em Natal há 78 anos, está recebendo doações de alimentos não perecíveis, fraldas e dinheiro para manter a casa, que hoje cuida de cerca de 60 idosos com um trabalho de 55 funcionários.
Estamos arrecadando doações de fralda geriátrica a todos os tamanhos, na parte de café da manhã, leite em pó ou líquido, Mocilon ou Nutrilon, farinha láctea, que a gente usa bastante para café da manhã. Na parte de limpeza temos detergente, desinfetante, álcool, água sanitária, papel toalha, tudo isso serve, até porque estamos fazendo muita limpeza, diariamente devido à pandemia. TNT para o pessoal da enfermagem, para fazer os EPIs, pode ser TNT de 60 ou de 40, ou também você pode ajudar através do financeiro com as contas do Juvino Barreto. Temos conta no Banco do Brasil e Caixa Econômica. Conto com vocês. Ele não é novo na estrada, já tocou com Elino Julião e Zé Hilton, além de ter acompanhado o grupo Araruna. A novidade é que no meio da pandemia, o sanfoneiro Bruno Cirino agora marca presença na internet. A ideia é dar um passeio pelas composições dos grandes artistas potiguares, como Tonheca Dantas, Chico Elion, Pedro Mendes e Cornélio Campina. O projeto Nosso Fole, Nosso Som vai lançar, a partir de amanhã, uma série de vídeos pelo Instagram e Facebook, tudo gravado em casa com qualidade profissional. Também amanhã, ao meio-dia, Bruno realiza uma live para falar sobre a ideia. Olá, minha gente, meu nome é Bruno Cirino, estou passando aqui na TVU para convidar todos vocês para assistirem a minha live de lançamento do meu projeto Nosso Fole, Nossa Música. Essa live vai acontecer agora, sexta-feira, a partir de meio-dia. Vai ter música de grandes compositores potiguar. A primeira semana de julho já está acabando, mas ainda tem festa junina para acontecer. E a essência das tradições nordestinas será o mote para o Arraiá Virtuar, que será festejado no próximo sábado. O Arraiá, que acontece desde 2017 no bairro de Potilândia, já se destaca entre os principais festejos de rua no período junino em Natal, especialmente entre os que apreciam o cenário artístico independente e alternativo local. Mas com todas as imposições necessárias devido à pandemia, o Arraiá este ano vai ser diferente. Diante dessa pandemia mundial, a gente teve que se reinventar e o Arraiá ele virou virtual. Essa idealização é uma idealização somada a mais 3 produtoras, a Base B, a Dali Produções e a Maquinara. E a gente está pensando numa programação muito especial para vocês. Correio elegante, acender o fogo dessa fogueira que a gente sabe que não pode deixar de acender como boas nordestinas que somos. Algumas ações sociais que a gente acha muito importante nesse momento, que a gente vai estar contribuindo com profissionais da cultura e com a APAARNE. Vai ter ações também de registro fotográfico, uma coisa super nova, viu? Registro fotográfico da nossa live com Ian Hassari. E tem várias outras coisas que vocês podem acompanhar acionando os nossos canais do Instagram, que lá a gente está divulgando tudo, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Nosso São João. A edição virtual terá 8 horas de transmissão. A programação vai de apresentação teatral com a Companhia Caçoá de Teatro de Mamulengo de Currais Novos à atividade recreativa para o público infantil, em especial grupos autistas. E, claro, muita música. Entre as atrações estão Chico César e a cantora Cristal. Vai ter live julina, sim. Eu sou Cristal e estou aqui para convidar vocês para o dia 11 de julho, a partir das 18 horas. Vai ter live do Arraiá Virtual. Entro ao vivo com vocês a partir das 23 horas. Se inscrevam no canal do YouTube Nosso São João, ative as notificações e não perca nadinha. Nos vemos em breve. A caatinga brasileira é extremamente rica em espécies vegetais e animais, que só ocorrem nessa região do mundo. Porém, estudo da UFRN revela que a maioria das áreas não desmatadas desse bioma está potencialmente degradada. Pesquisa anterior observou que mais da metade da caatinga já foi desmatada. O que restou está espalhado em cerca de 47 mil fragmentos, numa área que se estende desde o Maranhão até o norte de Minas Gerais. O novo estudo mostra que as áreas consideradas mais preservadas desse bioma
também já estão potencialmente degradadas por causa da ação humana. Quando a gente visita uma caatinga, a gente muitas vezes vê que ela está íntegra, né? Tá bacana, todos os bichos estão lá, todas as plantas estão lá. Mas, em compensação, outras caatingas estão muito mais perturbadas. A gente vê evidência de que as árvores foram retiradas, né, algumas cortadas por motosserra. Nós vemos evidência de fogo, tem muita vaca, muito bode, né? A gente vê evidência de caça, a gente vê a ausência dos grandes mamíferos, né? Então, nesse trabalho, nós utilizamos informações disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBGE. Nós integramos essas informações para estimar o grau de perturbação antrópica, né, de todos os fragmentos de caatinga. Desenvolvida por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Centro de Biociências da UFRN, a pesquisa observou que a degradação da caatinga contribui para o declínio populacional e extinção local de muitas espécies de mamíferos e aves. Além disso, contribui para a erosão, disponibilidade de água no solo e até para alterações climáticas que podem acentuar os períodos de seca e levar à desertificação de algumas áreas. O professor Carlos Roberto Fonseca acredita que resultados apontados no estudo são bastante relevantes para a política ambiental. Segundo ele, ao mesmo tempo que mostrou que a caatinga está mais degradada, também revelou que áreas relativamente intactas ainda representam excelentes oportunidades de conservação do bioma. Esse trabalho nos mostrou que a gente tem que tomar mais cuidado com a nossa caatinga, né? Além disso, apesar de ter mostrado que a caatinga está muito mais perturbada do que nós gostaríamos, existem ainda grandes oportunidades de conservação dentro do bioma. Existem áreas que nós deveríamos pensar seriamente na criação de novas unidades de conservação. Além disso, a gente tem que pensar em como manejar o recurso da caatinga de uma melhor maneira, né? Porque a caatinga nos oferece muitos recursos e nós, se quisermos aproveitar esse recurso por muito tempo, temos que cuidar dela. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.